Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Edivan. Hoje a gente vai trazer aqui a aula que é a continuação da aula anterior, né, que fala sobre o sistema, a administração colonial. A gente viu na aula anterior a respeito do período pré-colonização, onde se extraiu o pau-brasil, onde o rei tinha um monopólio dessa extração do pau-brasil, onde os indígenas eram utilizados como mão de obra para a derrubada dessas árvores, né, para fazer o carregamento de todo esse material. E aí hoje a gente vai ver o período que começa propriamente dito com a colonização brasileira, e o primeiro produto, né, que eles escolheram para fazer a colonização, para fazer a exploração nessa colônia, é o açúcar. Então vamos lá. O açúcar como empreendimento colonial, né, que vai do século XVI ao século XVII. O produto escolhido para dar continuação à ocupação colonial foi a cana-de-açúcar. Quais seriam os motivos que levaram, né, Portugal a escolher esse produto como sendo o primeiro, né, a dar continuidade à ocupação colonial? Primeiro, era um produto altamente lucrativo, né? Óbvio, a colônia precisava ter, né, obter lucros, né? Não fazia sentido a metrópole, melhor dizendo, empreender uma atividade onde ela não tivesse lucros, né? Segundo motivo, o açúcar era um produto facilmente aceito no mercado europeu, certo? Né? O açúcar ele era dado inclusive na antiguidade como presente, né, de tão precioso que ele era. Então ele era um produto altamente lucrativo e altamente consumido na Europa. A experiência portuguesa na produção de cana de açúcar na costa africana. Então Portugal não se dedicou à produção do açúcar somente a partir de 1530 na colônia, né, no Brasil. Portugal já havia feito esse empreendimento, trabalhado com essa atividade na costa africana anos antes. Né, solo e clima favoráveis à sua produção, sobretudo lá na região que a gente conhece hoje como Nordeste. Inclusive nós falamos na aula anterior, né, que a capitania de Pernambuco ela prosperou muito através dessa atividade, né, da plantação, da extração, né, de todo o trabalho com a cana-de-açúcar. E a possibilidade de atrair investidores externos. Que investidores seriam esses? A gente vai ver. Olha lá, como Portugal passava por dificuldades financeiras, trabalhou em parceria com os holandeses para dar início à produção açucareira. Dessa forma, os engenhos, como passaram a ser chamados os empreendimentos açucareiros, se espalharam muito pelo Brasil, né? Portugal aí então, com a sua mão de obra escrava na colônia no Brasil, ficava a cargo aí da plantação, né, de toda a produção açucareira, e os holandeses basicamente ficavam responsáveis aí por escoar a produção mundo afora, né, para a Europa, já que, como a gente falou, esse produto ele era muito consumido na Europa. Chegando ao século XVII, a gente tem mais uma atividade de exploração aí feita por Portugal na colônia, né, que é a mineração. As primeiras jazidas de metais preciosos só foram encontradas nas últimas décadas do século XVII, por volta de 1639, no atual estado de Minas Gerais. Lembra que eu falei lá na aula anterior que já tinha sido encontrado ouro, né, pedras preciosas lá na América Espanhola, e Portugal tinha então essa esperança de encontrar pedras preciosas em sua colônia também, o que acontece lá em 1639. Onde? No estado que hoje é Minas Gerais. Além de realizar um sonho lusitano, né, de encontrar essas jazidas, essas pedras preciosas, essa descoberta ainda salvou Portugal de uma grande crise financeira. Portugal passava por uma grande crise financeira, né, por vários fatores, aí a gente não vai adentrar nisso, mas foi salvo dessa crise financeira através aí da exploração do ouro, através da exploração dessas pedras preciosas que trouxeram muita riqueza mesmo para a colônia. Por quê? Porque para a metrópole. Por quê? Porque a metrópole ficava com uma porcentagem aí desse ouro que era encontrado e produzido na colônia. O sonho de enriquecimento rápido atraiu multidões à região, que foi rapidamente povoada. Com isso surgiram vilas, povoados e atividades comerciais se multiplicavam, né? A história está repleta de trechos desse tipo, né? Se achou ouro em algum lugar e aquele lugar foi ali grandemente povoado, né? E ali, através do povoamento, acontece o quê?
surgimento do comércio, né? Aparecem armazéns, aparecem bares, hotéis, porque ali passam a residir um grande número de pessoas. Lá no século XVII, isso não foi diferente, né? Foi encontrado ouro em Minas Gerais, o que fez com que essa região se desenvolvesse muito. A gente vai ver isso mais lá na frente. Vale ressaltar que se usava um grande número de mão de obra escrava na exploração dos metais preciosos, né? A metrópole precisava economizar aí, então se utilizava o quê? Mão de obra escrava. Com o objetivo de fiscalizar a extração mineral, Portugal criou a Intendência das Minas em 1702. Assim o Estado garantia que parte dos lucros fossem para a coroa. Qual era o objetivo da criação dessa intendência? Era realmente fiscalizar, né? Porque existiam ali várias pessoas envolvidas nesse processo de mineração, de produção desse ouro, né? E essa atividade ela precisava ser extremamente vigiada, controlada pela coroa. Por quê? Né? Como eu falei lá no início, não fazia sentido a metrópole, né, a coroa portuguesa, se envolver numa atividade em que ela não obtivesse lucros. Então, essa era uma atividade, como era muito lucrativa, então, ao mesmo passo que ela era muito lucrativa, também existia muita pressão, muita vigilância em cima das pessoas que trabalhavam nesse sistema, certo? Olha lá, Portugal ficava com 20% de todo o ouro produzido. Já na segunda metade do século XVIII, a produção de ouro começa a entrar em declínio. Por que entra em declínio? Porque essas jazidas elas vão acabando, né? O ouro não é para sempre, ele não vai brotando. Sofrendo quedas cada vez mais acentuadas, o que acarretou reduções na arrecadação de impostos da metrópole, né? Mas até esse momento, Portugal tinha, né, inclusive saído de uma crise financeira muito grande, né? Antes de até encontrar esse ouro, né? Mas aí o ouro o que acarreta aí a queda na arrecadação da coroa também. E no século XVIII, o que é que a gente tem? Foram encontradas as primeiras pedras brutas de diamante, onde? Lá em Arraial de Tejuco também, em Minas Gerais, né? No estado que hoje é Minas Gerais. Assim, para garantir sua parte nos lucros de extração, Portugal agora cria a Intendência dos Diamantes. Qual era o objetivo dessa intendência? A mesma de antes, né? A intendência que antes trabalhava na extração do ouro, fiscalizando essa atividade, agora cria-se a Intendência dos Diamantes, que vai trabalhar, inclusive, de forma mais dura, né? Porque diamante se dá mais dinheiro, então vai trabalhar de forma mais dura para poder controlar essa extração, essa exploração, né? E como que Portugal trabalhava isso? Em 1740, a extração era exclusiva de parceiros da coroa portuguesa, que firmou com eles contratos de arrendamento. Ou seja, a coroa escolhia os parceiros, escolhia a dedo as pessoas que iriam, né, que viriam para a colônia, né, trabalhar nessa exploração. E acontecia no modelo de arrendamento. O que seria arrendamento, né? Um exemplo muito prático. Eu tenho uma terra, né, e eu não produzo nada naquela terra. E aí chega uma pessoa e quer arrendar minha terra. Então, eu cedo para ela essa terra por um tempo, ela vai trabalhar na terra, vai obter lucros com a terra, e parte desse lucro ela vai passar para mim, porque afinal de contas a terra é minha. Então, arrendar é isso. Então, o que Portugal faz com as jazidas de diamante, né, com as minas, é isso. Elas entregam, Portugal entrega para algumas pessoas explorarem, administrarem essas regiões, em troca de uma parte dos lucros, que não, vale se destacar, não era pequena, né? Já em 1771, a coroa passa a controlar toda a extração de diamantes, né? Vendo aí que era uma atividade extremamente lucrativa, que não valia muito a pena fazer esse arrendamento para outras pessoas, para não dividir o lucro, então Portugal toma para si aí toda a administração dessas minas de diamante, né, obtendo aí muito mais lucro, já que anteriormente, né, o ouro, né, que tinha dado muito lucro à coroa, também passou a ter uma queda na sua arrecadação. As minas de diamante se esgotaram no final do século XVIII e a atividade mineradora entrou em declínio. No entanto, a região de Minas Gerais, né, como a gente conhece hoje como Minas Gerais, sofreu profundas transformações, tais como, a gente falou desse ponto aí já, aumento populacional e urbanização. Se eu tenho ali uma atividade que está dando muito lucro, muito dinheiro,
é óbvio que eu vou ter várias pessoas migrando para aquela região a fim de mudarem de vida, né, de obterem também, ganharem o seu dinheiro, o seu ganha-pão, né, fazerem parte desse processo a fim de mudar de vida. Outro fator, né, maior mobilidade social. Imagine lá que o José, ele é um cara pobre, que não tem quase nada na vida de bens materiais, e ele encontra aí uma jazida de ouro, né, uma mina de diamantes, e aí, obviamente, ele tem que informar para a intendência, para que a intendência informe para Portugal. Mas em troca de ele ter encontrado essas pedras preciosas, ele também leva uma parte. Então, por isso a gente tem aí, nessa época, né, onde as pessoas encontravam essas pedras preciosas, uma maior mobilidade social, né? Outra questão que mudou em Minas Gerais e na região sudeste, após a descoberta desses metais preciosos. Movimentação do mercado externo, até porque, né, esse ouro, essas pedras preciosas, elas precisavam ser escoadas, né, para Portugal e para outros lugares também, né? Isso movimenta o mercado externo, né, tanto da metrópole com a coroa, da metrópole com a colônia, da colônia com a metrópole. Outra questão, melhoria de estradas. Essa produção ela precisava ser escoada, então era preciso que a colônia tivesse boas estradas, né, para que esse ouro pudesse transitar e chegar, né, até Portugal, né? Imagina aí, a região de Minas Gerais não tem saída ali para o mar, né? Então esse ouro ele precisava transitar por estradas. Então Minas Gerais, nessa região, precisava ter boas estradas. Mudança da capital do Brasil. É nessa época também que não somente a região de Minas Gerais, mas toda a região que a gente conhece hoje como Sudeste, né, ela se desenvolve muito. É tanto que a capital do Brasil, né, se você não sabia, vai saber agora, que era Salvador, né, que fica hoje na região Nordeste, lá em cima, a região mais ao norte, ela se muda para o Rio de Janeiro, né? E tendo aí mais tarde, em 1808, né, Rio de Janeiro foi a sede da coroa portuguesa quando a família real, né, chega no Brasil, fugindo de Napoleão. Outra questão, incentivo às artes, né? Houve muito incentivo às artes aí, esses burgueses que trabalhavam com a mineração. E aí eu trago aí para vocês um quadro, né? Aliás, uma imagem de uma igreja toda arquitetada, feita por Aleijadinho, né? Que foi um artista muito conhecido da região de Minas Gerais. Então as artes também elas encontram o seu lugar nessa sociedade de transformação. As artes elas passam a ser financiadas por esses burgueses, né, que apreciavam a arte. Né? Tanto que essas igrejas elas têm aí características também de igrejas da Europa, certo? Outra mudança aí que essas jazidas de ouro, de diamante trouxeram, o aumento da pressão fiscal. Né? Você tem uma atividade extremamente lucrativa, que precisava dar lucros para quem? Obviamente para a coroa. Então o que a coroa vai fazer? Vai apertar o cerco, né? A coroa vai realmente ali controlar, fiscalizar de todas as formas para que o lucro chegasse até ela, né? Quem encontrava o ouro ou o diamante ficava com a parte, obviamente, mas a maior parte ficaria, né, com a coroa, né? E os escravos que utilizavam, que eram utilizadas as suas mãos de obras para fazer essa exploração, obviamente não ganhavam nada. Né? Mas acontecia muito de os escravos esconderem ouro por partes do seu corpo para poder depois comprar aí sua alforria, né? Mais uma forma de resistência do povo negro. E outra questão, a gente tem as revoltas populares, né? Se eu tenho uma região que está dando lucro, que tem um crescimento urbano rápido, né, grande, e ali tem uma efervescência de pessoas, de comércio, né, e esse lucro, obviamente, ele passa a ser mal distribuído, onde eu vou ter uma população rica, que está lucrando muito, e uma população extremamente pobre, isso vai gerar o quê? Isso tudo é pólvora para revoltas populares. Então, as revoltas populares vão passar a acontecer nessa região também. Outra atividade na colônia, importantíssima, foi a pecuária, né, na região Nordeste e na região Sul, né, entre os séculos XVI e o século XVIII. Notem aí que a gente não está seguindo uma linha temporal, a gente está indo e voltando porque a gente está tratando aí de atividades comerciais diferentes, né,
de exploração, aliás. Então, o gado bovino não era nativo do Brasil. As primeiras cabeças vieram principalmente de Cabo Verde para alimentar os colonos, né? Pouco a pouco, a atividade que acontecia paralela à produção de açúcar e da mineração foi ganhando mais espaço. Imagine lá a região que hoje é conhecida como Sudeste, né? Que compreende os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ela estava em uma crescente ali populacional. E essa população precisava ser o quê? Alimentada, né? A gente vê isso em diversos momentos da história. Essa população precisava ser alimentada. Então, utiliza-se como alimento essa carne bovina que estava sendo produzida na região, hoje conhecida como Nordeste. Então, é uma atividade que cresce muito no Brasil colônia, é essa pecuária, né? A atividade utilizava mão de obra livre, né? Não era mão de obra escrava, composta por brancos e mestiços que não recebiam salários, mas parte da produção. Pessoal, eu acho muito importante salientar aqui, frisar para vocês, que é o seguinte, eu estou me referindo à região Nordeste, à região Sul, à região Sudeste, né? Mas naquela época do Brasil colônia, não se tinha essa divisão ainda, né? Essa divisão a gente usa hoje, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, mas naquela época o Brasil era basicamente dividido entre Norte e Sul. Mas é que a gente fala assim que é para a gente não se perder, para a gente se encontrar fácil aqui no que a gente está discutindo, certo? No século XVIII, com o desenvolvimento da região Sudeste por conta da mineração, a região Nordeste passa a fornecer carne salgada, como a gente falou, para alimentar a crescente população de onde? Lá da região, conhecida hoje como Sudeste, né? Lembra ali da região de Minas Gerais, que tem muita população, trabalhando na extração de ouro, né? Pessoas em busca de mudar de vida. Ainda no século XVII, a região Sul passa a produzir mais carne salgada, né? O charque, o que faz com que a produção de carne da região Nordeste caia em declínio, né? São diversos fatores que vão fazer que essa produção de carne do Nordeste caia em declínio, né? Geralmente os historiadores não falam, mas imagino que essa carne do Sul talvez tivesse uma melhor qualidade, né? Então ela passa a ser mais comercializada do que a carne produzida no Nordeste, né? Os altos impostos cobrados pelo governo regencial sobre a venda do charque no Rio Grande do Sul fez eclodir a conhecidíssima Revolução Farroupilha. Por quê? Os estanceiros, né, os homens que se dedicavam a essa atividade, né, da produção do charque, eles protestavam porque o charque gaúcho deveria pagar 25% de impostos, enquanto o uruguaio só 4%, né? Imagina a revolta aí com que esses homens ficaram, né? O charque brasileiro lá do Sul deveria pagar 25% de imposto, enquanto o charque uruguaio deveria pagar só 4%. Isso fez com que explodisse aí a Revolução Farroupilha. Um dos motivos, certo? Outra atividade, né, na colônia portuguesa foi o tabaco, né, produção de tabaco, as drogas do sertão e o algodão. A principal área produtora de tabaco no período colonial foi a região do Recôncavo Baiano. O tabaco produzido era largamente consumido na Europa, muito apreciado na Europa, né? A produção de tabaco entra em declínio na segunda metade do século XIX, por conta do quê? Da Lei Eusébio de Queiroz. Por quê? O que aconteceu aí? A Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico, né, negreiro, né, da África para o Brasil. Por conta de quê? O Portugal foi bonzinho, quis parar com o tráfico negreiro? Não, foi por pressões da Inglaterra, que nessa época já não utilizava mais mão de obra e passa a pressionar Portugal para que não houvesse mais tráfico negreiro para o Brasil. As drogas do sertão são produtos como boldo, cacau, canela, baunilha, cravo, castanha e guaraná, que tinham grande valor comercial na Europa também, né, como o açúcar, como o tabaco, muito apreciados no continente europeu. Inicialmente eram coletados por índios, depois passando a ser coletados por colonos, né? Então foi mais uma atividade a que Portugal se dedica aí na colônia no Brasil. Né? Aí a gente tem aí essa imagem, ó,
ilustrando aí mais ou menos o que seriam essas drogas do sertão, a gente tem muitos produtos naturais aí que eram apreciados na Europa. A indústria têxtil inglesa, né, a indústria de tecidos têxtil, né, vem disso, era a maior consumidora de algodão, né, porque como se faz tecido? Com algodão. Entre 1776 a 1783, por conta da Guerra da Independência dos Estados Unidos, as 13 colônias, que era o maior produtor mundial de algodão, né, o Brasil se torna o maior produtor, utilizando a mão de obra escrava. E onde foi que se produziu esse algodão em grande escala? Lá no Maranhão, né? Os Estados Unidos, que até então era o grande produtor, né, ele entra em guerra pela independência de suas colônias da Inglaterra, e aí, como eles estão em guerra, não tem como produzir como antes, né, a região sul ali dos Estados Unidos, então o Brasil ele se torna protagonista aí nessa produção de algodão para a indústria têxtil. E agora, para a gente finalizar, a gente tem duas questões para testar os nossos conhecimentos. Questão 1. A agromanufatura do açúcar no Brasil colonial garantia todo o processo de produção, desde o plantio de cana até o produto final, pronto para ser exportado para a Europa, ficando na colônia o açúcar mascavo e sendo exportado em sua maior parte o açúcar branco. Apesar de controlar todo o processo de produção, não eram os portugueses que realizavam a distribuição do produto na Europa, cabendo essa função aos, nós falamos lá no início. A gente tem o que? Letra A, ingleses, letra B, belgas, letra C, franceses, letra D, holandeses e letra E, espanhóis. Qual que seria a resposta correta aí? Então a resposta correta seria o que? Holandeses, né? Como a gente falou, era Portugal, né? Portugal entre aspas, né? Porque se utilizava a mão de obra escrava. Era Portugal que fazia toda essa plantação, essa produção do açúcar, né? Nos engenhos, nas casas de engenho, utilizando mão de obra escrava, e foram os holandeses, né? Em parceria com os portugueses, foram os holandeses que foram responsáveis por escoar esse produto pela Europa, já que o açúcar, assim como outros produtos, né, feitos aqui no Brasil, eram muito apreciados na Europa. Segunda questão. Com relação à economia da cana-de-açúcar e da pecuária no Nordeste durante o período colonial, é correto afirmar que, letra A, por serem duas atividades essenciais e complementares, portanto as mais permanentes, foram as que mais usaram escravos. Né? Lembra que a gente está falando da produção de cana-de-açúcar e da pecuária. Letra B. A primeira, tecnologicamente mais complexa, recorria à escravidão. E a segunda, tecnologicamente mais simples, ao trabalho livre. Letra C. A técnica era rudimentar em ambas. Na agricultura por causa da escravidão e na criação de animais para atender o mercado interno. Letra D. Tanto em uma quanto em outra, desenvolveram-se formas mistas e sofisticadas de trabalho livre e de trabalho compulsório. E letra E, por serem diferentes e independentes uma da outra, não se pode estabelecer qualquer tentativa de comparação entre ambas. Qual seria a resposta correta? Seria a letra B. A primeira, tecnologicamente mais complexa, recorria à escravidão. E a segunda, tecnologicamente mais simples, ao trabalho livre. A gente falou exatamente disso, né? Na produção da cana-de-açúcar, né? Do açúcar, quem se dedicava eram quem? Eram os escravizados, né? Trazidos da África para o Brasil. E na pecuária, nessa produção de carne, por exemplo, lá no Nordeste, quem se dedicava eram homens livres, né? Que não recebiam, que nem a gente falou, salário, mas recebiam parte da produção para que se alimentassem. Então, pessoal, só recapitulando, né, os pontos principais que a gente teve na nossa aula de hoje, né, sobre a colonização e as atividades que a metrópole se dedicou na colônia. Né? A primeira delas foi o quê? O açúcar, né, que iniciou a era colonial e a partir de 1530, certo? Era um produto muito apreciado na Europa, né, e altamente lucrativo, né? Por isso que a metrópole se dedica a essa atividade, né? A gente tem a partir do século XVII a mineração, né, começando aí com o ouro, né,
e depois que esse ouro aí ele se esgota, né, se encontra diamante, né, o que faz aumentar a pressão da metrópole por lucros, né, tendo em vista aí que no primeiro momento que se encontra ouro, a metrópole ela está numa crise financeira e é salva, né, por esse ouro, por esse alto lucro que ela teve com essa exploração, certo? E aí a gente tem aí todos os pontos aí que vão mostrar pra gente como Minas Gerais e como o Brasil sofreu profundas transformações, né? Aumento populacional, mobilidade social, né? A melhoria das estradas para escoar esse ouro, a mudança da capital do Brasil, que é outro ponto muito importante, o incentivo às artes, que nem está nessa imagem, que a gente mostrou anteriormente, o aumento da opressão fiscal, né, já que a coroa precisava obter esses lucros, e, claro, as revoltas populares, já que a gente tá falando de uma região ali onde o comércio tinha se desenvolvido, tinha-se muitas pessoas, a população cresceu, né? E aí a gente tem também a pecuária, a região Nordeste e região Sul, né? A região Nordeste começa primeiro aí em alta nessa produção de carne, né? Depois entrando em declínio, né? A região Sul assumindo o protagonismo nessa atividade muito importante, né? Que alimentava as pessoas, sobretudo da região que hoje conhecemos como Sudeste, né? E por fim a gente tem as drogas do sertão, aí o tabaco, que era muito apreciado, né, na Europa para fumo, né, e o algodão também, que vai dar origem a tecidos, né, que era muito requisitado na indústria têxtil da Inglaterra, né. Vamos lembrar aí que a Inglaterra estava aí com a sua revolução industrial a todo vapor, então ela precisava de algodão para produzir tecido, né. E aí a gente tem aí o exemplo também das drogas do sertão, que também eram colhidas nas matas brasileiras e apreciadas na Europa. Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito com a gente aqui. Não deixe de ver a próxima aula. E se você quiser conferir essa aula e outras aulas, acesse aqui o link, né, abaixo da plataforma Eduque. E até a próxima.